Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher e hoje é uma nova etapa do nosso discipulado nível 4, que tem o tema A Vida do Guerreiro. Amém, irmãos? Nós já passamos por duas etapas. A primeira que falou sobre a realidade da guerra. A primeira etapa falava sobre questões importantes de conscientização. Então nós falamos ali sobre a igreja e a batalha espiritual, nós falamos sobre o inimigo e as suas estratégias, nós falamos sobre as maldições, a maldição que consome a terra. E aí depois entramos numa segunda etapa de algo um pouco mais profundo, de mergulhar nas questões espirituais, quando nós falamos sobre conhecimento espiritual, que nós tivemos uma ministração sobre o ministério dos anjos, o ministério angelical. Tivemos também questões como o DNA espiritual e coisas assim que nos levaram a uma motivação de maior profundidade. Porém, irmãos, não adianta você ter consciência da guerra, não adianta você ter conhecimento espiritual se você não tiver uma vida de guerreiro no altar. Amém? Então, agora nós entramos numa terceira etapa mais introspectiva. Agora nós não vamos falar sobre questões externas, nós vamos falar sobre a vida do guerreiro. Amém? Abra comigo em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 7. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de podermos estar diante da Tua Palavra, Senhor. Poder estar diante daquilo que o Senhor nos deixou de mais precioso, que são as Sagradas Escrituras. Pai querido, hoje nós podemos discernir como o bem, tanto o bem como o mal, mas principalmente nós podemos discernir qual é a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nesta noite o Senhor traga sobre as nossas vidas uma unção fresca, uma unção de renovo, uma unção, Pai amado, de inspiração para podermos pregar a Sua palavra, para podermos meditar nesses ensinamentos tão importantes que o Senhor deixou para nós e que está neste conteúdo do nosso discipulado de conhecimento da batalha espiritual. Pai querido, nós te pedimos que a Tua bênção seja sobre cada um que está aqui na igreja e que cada um também que está ouvindo pela internet esta ministração, que possa ser alcançado pela Tua graça, que possa ser alcançado pela Tua misericórdia e pelo Teu poder. Pai querido, em nome de Jesus, eu repreendo todo inimigo do Evangelho, eu repreendo toda obra do diabo, em nome de Jesus, todo ladrão de semente, que a Tua palavra vai e produza o resultado pela qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, Paulo falando ao seu discípulo Timóteo, ele faz uma declaração de uma realidade que ele viveu. Aqui o apóstolo Paulo ele diz assim no versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. Aqui o apóstolo Paulo ele nos dá esse direcionamento de uma realidade de que nós como cristãos, nós estamos continuamente em um combate. Mas não é um combate qualquer, não é um combate sem sentido, não é um combate como que, ele até tem um outro texto que ele fala, eu não luto como que quem esmurra o ar, o apóstolo Paulo não estava ali lutando, lançando-se a própria sorte, vamos lutar como nós vemos até nas lutas de esportivas, que ali é uma luta que você vai lutar, as pessoas lutam e dependendo
e joga até aposta, né? Apostam-se, né? Eu aposto no lutador, o outro não, aposto no lutador B, e depois nunca ninguém sabe quem é que vai ganhar, e aí no final tem um vencedor. Então não é uma luta de uma competição, irmãos. Nós como cristãos, nós combatemos um bom combate. Não é um combate qualquer, é um bom combate. Por que um bom combate? Porque, irmãos, tem muita gente que, quando nós falamos sobre batalha espiritual, quando nós falamos sobre essas questões pouco atrativas, né? Como falar de demônio, como falar de dimensões espirituais, como nós falamos na última ministração, não é algo tão atrativo para um cristão que quer saber da bênção, irmão. O cristão quer saber de receber a Deus, quer saber de receber as bênçãos do Senhor, e não quer saber de se esforçar. Mas a palavra de Deus nos fala que esse bom combate, ele é combatido por todo aquele que quer ser um guerreiro de Jesus, um soldado de Cristo, que quer ser um valente de Deus. Então, porque quando nós entramos nesse combate, quando nós falamos eis-nos aqui, irmãos, então nós estamos sendo alistados, né, para esta guerra que o Senhor nos chama, e aí nós passamos a receber o que? Armas espirituais para combater essa guerra, e principalmente nós temos, quando o apóstolo Paulo fala do bom combate, isso me dá a entender de que, por que o combate é bom? Porque é um combate que a vitória é garantida. A vitória é garantida porque Jesus, ele está conosco, o nosso general é Cristo, e ele já venceu esse combate. Essa guerra já está com o seu fim decretado, quando todo principado e potestade foi exposto publicamente ao desprezo, e Jesus Cristo triunfou sobre eles. Amém? Então nós vivemos um combate. Se falar sobre o combate contra as trevas, irmão, já está ganho, é uma vitória certa. Mas por que ainda nós temos que lutar contra o diabo? Irmãos, porque esse bom combate, ele vai ter reflexos na eternidade. Amém? Por que Jesus, ele guarda ainda os sinais dos cravos? Nós temos alguns textos que narram isso, como por exemplo, quando Jesus se apresenta para os discípulos e Tomé não está lá, né? Você conhece essa passagem? E ali Tomé, ele não acredita. Tomé, ele diz: não, eu só vou acreditar se eu colocar o meu dedo nos cravos dele, né? Nas marcas do cravo, e colocar a minha mão no seu lado, onde o soldado furou com a lança, né? E aí quando Jesus ele se apresenta para os discípulos, quando Tomé está junto, então ali ele fala para Tomé, depois já de ressurreto, né? Já glorificado, com o seu corpo glorificado, ele fala: Tomé, está aqui as marcas dos cravos, coloca aqui o dedo, né? Aí ele ainda até exorta Tomé, fala assim: você viu, você creu porque vê, né? Bem-aventurado o que não viu e creu. É que somos nós, né? Nós não vimos. Mas se Jesus, ele levou essas marcas para a eternidade, se lá na eternidade todos os que olharem para Cristo verão os sinais dos cravos, e verão e se lembrarão por toda a eternidade daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quando nós combatemos o bom combate, as marcas da guerra, as cicatrizes da guerra serão motivos de troféu, serão os nossos troféus por toda a eternidade. Quando os anjos verem as marcas das nossas lutas aqui na terra, isso será para nós como uma marca de triunfo, e eles se lembrarão que nós fomos um bom guerreiro de Cristo nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é necessário nós compreendermos esse chamamento para uma batalha espiritual. É uma guerra, irmãos. Não adianta nós falarmos de passividade no reino de Deus. Deus não chamou ninguém para ficar sentado ouvindo o culto, não, irmãos. Deus não chamou ninguém para ficar se alimentando e engordando a ovelha gorda no pasto, né? Só os pastos verdejantes. Não, irmão, Deus nos chamou para uma batalha. Deus nos chamou para orar. Deus nos chamou para pregar. Deus nos chamou para evangelizar. Deus nos chamou para
para sermos mão de Deus nessa terra, para sermos representantes de Deus nessa terra, para sermos cristãos. Aleluia! Ser cristão é ser como Cristo. Se Cristo foi para a cruz e lutou até o fim o seu combate, e nós vemos os seus discípulos, os seus sucessores, como aqui o apóstolo Paulo dizendo, eu combati o bom combate, então significa que nós também precisamos combater o bom combate da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Essa é a instrução que o apóstolo Paulo aqui nos dá. Irmãos, todo guerreiro, ele deve estar em um caminho, irmãos. Existe uma preparação para todo guerreiro. Você fala assim, eu quero ser um guerreiro, né? Eu quero lutar contra as trevas, eu quero expulsar os demônios, eu quero, orar e as coisas acontecerem, eu quero ser um intercessor, eu quero ser um libertador. Irmãos, existe um preparo para todo guerreiro. Esse preparo é o caminho da libertação e da santidade. Não adianta, irmãos, nós queremos lutar o bom combate se ainda temos aquele pecadinho de estimação, né? Como eu tenho sempre falado e vou repetir até quando o Senhor Jesus me permitir, que o pecado ele é um acidente na vida do crente. Ele não pode ser um hábito, porque a partir do momento que ele se torna um hábito, então você tem sérios problemas de comunhão com Deus, porque o pecado te afasta de Deus. Então como você quer lutar uma luta, uma guerra espiritual, se você não estar junto com aquele que é o seu comandante, aquele que vai te dar as diretrizes de guerra, aquele que vai te orientar, aquele que vai dar a voz de comando para atacar ou para recuar, e então estar junto com Cristo é o caminho da santidade, irmãos. Esse é um princípio fundamental. Nós precisamos, como guerreiros de Cristo, andar no caminho da santidade. Irmãos, a batalha espiritual vai além de expulsão de demônios. Vai além de expulsão de demônios. A gente às vezes pensa que batalha espiritual só fala sobre uma luta contra os demônios, contra os principados e potestades. Não, irmão, a luta espiritual ela fala sobre uma guerra que acontece dentro do nosso interior. Então a maior batalha do guerreiro não é contra Satanás, a maior batalha do guerreiro é contra si próprio. Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, o primeiro ponto aqui que eu quero compartilhar com os irmãos é que a nossa luta ela é contra a carne. Parece que até uma contradição de Efésios 6, lá quando fala da armadura de Deus, que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Ali nós estamos tendo um contexto espiritual de uma batalha, dizendo, a minha luta não é contra a Bianca, a minha luta não é contra a Aline, a minha luta não é contra a minha esposa, a minha luta não é contra os meus filhos, a minha luta não é contra os meus adversários, a minha luta é contra os principados e potestades. Mas aqui o que eu quero dizer com a nossa luta é contra a carne, é contra a nossa própria carne. A nossa luta é contra nós mesmos. A verdadeira unção do guerreiro, irmãos, é a capacitação dada por Deus para vencermos a nós mesmos. Essa é a maior unção. Não adianta você falar assim, pastor, eu recebi uma unção de Deus para enfrentar principados e potestades, eu vou subir no pico do Jaraguá e vou fazer um ato profético contra os principados do Jardim Guarani. Irmãos, se você não tiver uma unção de Deus para te capacitar para vencer você mesmo, nada vai te adiantar querer lutar contra as trevas. Amém? Porque sempre haverá uma brecha para o inimigo te atacar. E aí você vai viver, aí tem aquelas pessoas que falam assim, mas pastor, se eu mexer com o diabo não vai me retalhar? Não vai ter retaliação? Irmãos, o diabo te odeia. Isso é um fato. Ele vem para roubar, matar e destruir. Você é criação de Deus e ele te odeia. Ele odeia a criação de Deus. E ele te odeia ainda mais por quê? Porque você é servo de Jesus.
porque você ama a Cristo, porque você é um seguidor do Evangelho, você é um evangélico, amém? Glória a Deus. Eu não gosto muito dessa expressão evangélico, né? Porque é uma expressão que acabou se popularizando demais e perdeu-se a essência, né? Do peso dessa expressão evangélica. Então hoje em dia, evangélico é moda ser evangélico. Os políticos vão nas igrejas evangélicas para conquistar votos dos fiéis, amém? Então é moda ser evangélico. Eu prefiro a terminologia de sermos cristãos, amém? Cristãos por quê? Porque somos seguidores de Jesus Cristo. E isso eu prefiro 1000 vezes ser comparado com o meu Senhor, né? Eu quero ser lembrado porque eu sou um seguidor dele. Então ser cristão é ser um guerreiro, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa unção de capacitação para vencer a si mesmo, ela precisa ser buscada, ela precisa ser alcançada com Deus. Irmãos, tem um texto aqui em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 19, um texto que fala muito bem desta luta interior, esta guerra que é travada dentro de nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele fala sobre esse tema. É claro que esse texto ele não é pretexto para nós nos isentarmos de qualquer inclinação carnal, amém? Romanos capítulo 7, a partir do versículo 19, mas é um texto que nos explica essa guerra interior, né? Versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 20, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala dessa guerra interior, ele fala dessa inclinação natural para o pecado. Por isso que eu sempre costumo dizer, irmãos, que nós temos uma tendência muito mais forte do que nós imaginamos para pecar. A nossa natureza pecaminosa, ela muitas vezes, ela nos leva ao pecado de maneira muito mais real do que nós imaginamos. Nós não estamos isentos de pecar, irmãos. Não é porque você está na igreja, não é porque você se batizou, não é porque você já é um obreiro, não é porque você é um pastor, que você está isento de pecar, irmãos. O que acontece é que a nossa inclinação, ela passa a estar mais voltada para as coisas do Espírito. Então se você tem uma inclinação para o Espírito, então você não vai satisfazer as concupiscências da carne, como diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Olha que o apóstolo Paulo complementa essa informação aqui em Gálatas. Ele fala que existe uma luta contra a carne e contra o espírito. Não é o Espírito Santo, irmão, é o espírito do homem que está dentro do homem. Então existe um ser espiritual que, se você alimentar, ele vai se fortalecer, e você vai andar em espírito, fortalecer o seu homem espiritual. E o que vai acontecer, irmãos? Você não vai se inclinar muito facilmente para as coisas da carne. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: miserável homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, irmãos, existe uma guerra interior, amém? Nós precisamos, pelo menos aqui na nossa igreja, nós temos uma visão um pouco tolerante, amém, irmãos? Nós temos uma tolerância em relação à conduta dos irmãos. Nós entendemos que não é o pastor que vai ficar aqui com o checklist do pecado, investigando o Facebook dos irmãos, né? Investigando o que os irmãos fazem quando o pastor não está olhando, né? Enviando espiões, né? Para que fiscalize os irmãos que estão, né, no dia a dia, vendo se não peca. Não, irmãos, isso daí é uma responsabilidade de cada um de nós. Não, eu não posso terceirizar a responsabilidade para o meu pastor daquilo que é responsabilidade minha. É você que vai dar conta dos seus atos a Deus, e sou eu também, como pastor, que vou dar conta dos meus atos a Deus. Então por isso que eu preciso cuidar do quê? De ter o pecado como um acidente na minha vida, e cada vez menos acidente, né, irmãos? Porque quando você tem um carro que você sofre um acidente de carro, o que acontece com o teu carro? Ele amassa, né? Pode amassar pouco, pode dar uma raladinha só, né? Como pode amassar muito, como pode ter que trocar, às vezes a batida é tão forte, o acidente é tão violento, que abala a estrutura do seu carro, não é assim? Você precisa até reparar o chassi, você precisa reparar ali a suspensão, você precisa reparar partes estruturais do carro, porque a batida foi violenta. E o pecado muitas vezes é assim na nossa vida. O camarada começa dando uma raladinha, o pastor diz que é acidente, pode. Não estou dizendo que acidente pode, irmão. Eu estou dizendo que o pecado não pode ser um hábito. Quando ele acontece, ele tem que ser um acidente e não um hábito. Mas se o camarada começa a dar uma raladinha, né? Aí dá uma raladinha aqui, aí daqui a pouco começa a dar uma amassadinha um pouquinho maior, daqui a pouco quebra uma lanterna, né? Aí já não vê mais, daqui a pouco a suspensão fica um pouco torta, já não consegue fazer a manobra muito bem. Aí quando vê, irmãos, o pneu já estourou, a roda já amassou, e quando vê, o camarada não consegue mais andar na caminhada cristã, irmãos. Porque de acidente em acidente ele não tem tempo para reparar os seus danos. E nós precisamos compreender que o pecado causa sérios danos na vida espiritual de um crente. Danos na alma, danos nas emoções, danos no desenvolvimento espiritual. Mas como eu disse, né, irmãos, Deus ele tem uma certa tolerância baseado na nossa maturidade. Se eu estou mais maduro, então a tolerância de Deus começa a diminuir em relação ao meu pecado. Eu preciso me converter, amém, irmãos? Nós precisamos nos converter, e isso é contínuo. Mas pastor, eu me converti em 1983. Não, irmão, você tem que se converter todo dia. Você tem que se converter quando o pecado jaz à porta e te chama, e você precisa falar não para ele. Você precisa resistir à tentação. Você precisa ter um trabalhar emocional com Deus, porque muitos pecados eles são frutos de problemas emocionais, irmãos. Como que eu posso querer lutar contra o pecado se eu não conseguir ainda lutar contra mim mesmo? Então, essa luta interior de carne contra espírito, né, é uma luta que precisa ser travada diariamente. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. A segunda luta que o guerreiro trava nessa caminhada de guerra espiritual, nessa luta que nós enfrentamos todos os dias, é a luta contra o mundo, amém?
É a luta contra o mundo. Então todo cristão está envolvido em um constante combate contra o mundo. Por quê, irmãos? Porque o mundo, ele oferece muitas coisas boas. O mundo, nós estamos no mundo, mas nós temos que viver como se não fôssemos do mundo. Então o mundo, ele oferece todas as tentações para satisfazer os desejos da nossa carne. O mundo, ele não vai oferecer muita opção para satisfazer a sua vida espiritual, não, irmão. Você não vai ver lá uma propaganda na televisão para que você compre um manual, né, que vai te ajudar a ter uma vida melhor de oração. Você não vai achar isso nas Casas Bahia, irmão. Você não vai achar, né, uma propaganda lá no comercial da tela quente. Não sei se é que ainda existe esse negócio de tela quente, mas você não vai ter lá a propaganda dizendo que te convidando a jejuar para ter uma vida espiritual mais saudável. Você não vai ter isso, né, irmãos? Então o mundo, ele vai te oferecer o quê? A satisfação das suas próprias concupiscências. Olha, o importante é você ser feliz. Você precisa comprar para te satisfazer. Se o teu carro, ele é um carro do modelo 2008, você agora precisa de um 2015. Ah não, mas 2015 já é muito velho, né? Já tem aí 5.000 quilômetros rodados. Agora você precisa de um carro zero, né? Amém, irmãos? O mundo, ele vai ser assim. Ah, mas o seu celular, ele é aquele de teclado ainda, do pastor Edinho, ainda é de teclado, né? Ele não é de touchscreen, né? O pastor Edinho parou lá em 2005, mais ou menos. Mas tudo bem. E aí você vai evoluindo. Ah, agora eu lembro do touchscreen, quando saiu, foi uma novidade, uma coisa assim extraordinária, tecnologia de ponta, né? Você passa o dedo na tela e a coisa acontece. Como assim? Hoje a Eloá, com 2 anos e meio, ela já sabe mexer em tudo no celular. Ela vai no YouTube e ela vai passando os vídeos e ela vai só com o dedinho lá e sabe muito bem o que está fazendo, né? E então, irmãos, o mundo, ele vai te oferecer o quê? O celular da moda, mais moderno. Ah, mas agora não é mais 16 GB, agora é 32 GB. Não, 32 é muito pouco, 64 GB, né? E aí você vai, olha, eu preciso de 64 GB, mas quando você vai ver, você só acessa o Facebook no seu celular. Malemar, você acessa o grupo da igreja no WhatsApp, e você não precisa de 64 GB, mas é aquilo que o mundo está te oferecendo, irmãos. É uma luta constante, é uma luta contra a vaidade, é uma luta, né, principalmente no campo feminino, aleluia, né? As mulheres, às vezes, elas se vestem para outras mulheres, né? É duro dizer isso, mas é assim que acontece. As irmãs, aqui não acontece aqui na nossa igreja, tá, irmão? Mas tem igrejas por aí que as irmãs, elas vão toda chiquetona na igreja, que é para as outras irmãs olharem o sapato novo da irmã, né? Misericórdia, irmão. Nós precisamos vir na igreja para adorar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Então o mundo, ele nos oferece muitos banquetes, e muitas vezes é mais convidativo do que estar na igreja numa segunda-feira fria como essa. É muito mais convidativo, amém? Aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 4, a palavra do Senhor fala aqui um texto bem forte, que ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu Deus! Queria que fosse algo da minha cabeça isso, mas não é, irmãos. Aqui o apóstolo Tiago, ele nos fala claramente que o mundo quer ter amigos. O mundo está à procura de amigos, e aquele que se constitui amigo de Deus, aquele que se faz amigo de Deus, ele se constitui inimigo de Deus. Amigo do mundo, eu falei, acho que eu misturei todas as bolas, né? Então aquele que quer ser amigo do mundo,
ele constitui-se inimigo de Deus. Obrigado pela a sua reação, né, da sua fisionomia, né, que ali eu já falei, opa, acho que eu falei errado, e foi realmente, eu inverti as bolas aqui, né, glória a Deus. Mas o mundo, ele quer ter amigos, e nós como cristãos, nós precisamos romper a amizade com o mundo, amém, irmãos? E João também fala isso, não é só Tiago que fala. João aqui na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, não dá para amar o mundo e amar a Deus, né, irmãos? Então essa luta contra o mundo, ela precisa ser contínua na nossa vida. Tem mais aí de 1 João capítulo 5, versículo 19, que ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, irmãos, quando nós falamos de mundo, quem é o príncipe deste mundo? Jesus disse: aí vem o príncipe deste mundo, e eu nada tenho nele, e ele nada tem em mim. Ele estava falando de Satanás, quando Judas vinha para atrair ele, e vinha também com ele Satanás, porque Satanás entrou em Judas para que ele traísse Jesus. E ali ele fala: aí vem o príncipe deste mundo. A Bíblia fala que Satanás, ele recebeu a autoridade que Deus tinha dado para o homem. Lá no Jardim do Éden, Deus disse: crescei-vos e multiplicai-vos e dominai a terra. Dominai os peixes, dominai as aves, dominai os animais. Deus deu autoridade para o homem, para que ele pudesse dominar. Todo o domínio foi dado ao homem. Mas o que o homem fez? Entregou para Satanás. Porque Jesus, lá no dia na tentação, Satanás, o que fala para Jesus? Fala: eu te dou todos esses reinos da terra, se prostrado me adorares, porque a mim foi dado e eu dou a quem eu quero. Olha que ousadia do catinguento, ousadia, né? Falou isso para Jesus e é uma realidade. Jesus não rebateu, Jesus não falou: você é mentiroso. Jesus falou: e também está escrito, Satanás, somente adorarás ao Senhor teu Deus. Então, irmãos, nós precisamos, porque assim, a gente às vezes também, a gente acha, as pessoas pensam que nós somos um pouco radicais, amém, irmãos? Mas nós precisamos ser radicais no contexto dos nossos valores, amém? Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O seu coração não pode estar nas coisas do mundo. Você não pode ter um coração mundano, mas isso não significa que você não vai viver no mundo. Então você vive, você trabalha. Vai ter um dia que você vai ter que faltar na igreja porque você vai estar trabalhando. Vai ter um dia que você não vai conseguir orar porque você vai estar passeando com a sua família, né? Vai ter um dia que você vai sentar com seus filhos para assistir um desenho na televisão. Então assim, irmãos, não é você sair do mundo, porque nós não podemos sair do mundo, senão nós iríamos montar acampamento lá no Monte Cocaia, né? E lá a gente ia viver lá da terra, ia plantar alguma coisa lá para comer, e aí ia só ficar lá buscando a Deus continuamente. Não é isso que nós pregamos. Nós não pregamos um radicalismo cego, tipo uma bitolação radical. Não, irmão, você não vai ser bitolado, mas o seu coração não está no mundo. Então quando você vai, por exemplo, numa festa de família, que você vê lá os seus primos, você vê lá os seus irmãos ali tomando uma cerveja, você não vai lá repudiar eles e subir em cima da mesa e dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Você não vai fazer isso, né, irmão? Você vai chegar ali, vai tomar sua Coca-Cola, chegar ali do lado do camarada que está tomando a cerveja e vai começar a ser agradável com ele. Isso não é sentar na roda dos escarnecedores. Isso é ter um testemunho de sanidade cristã. Você sabe quem é você. Você sabe aonde você está. Você sabe aonde está o seu coração. E você estando perto dos que você ama, você está perto para ganhá-los para Jesus. Amém? E aí o camarada, o seu primo que você já não vê há muito tempo, ele vai falar assim: nossa, mas você está tomando Coca-Cola? Você
sempre encheu a cara de pinga, agora você está tomando Coca-Cola. Aí você fala assim: irmão, sabe o que é? É porque eu aceitei Jesus, Jesus entrou na minha vida, e Jesus transformou a minha história, e pode transformar a sua também. Não é só a questão da bebida, Deus ele vai te dar a paz que excede todo entendimento. Então, irmãos, você, em vez de repudiar aqueles que você ama, você ganha eles pela sua perspectiva, né, de valores espirituais. Teu coração não está naquilo, você não precisa provar nada para ninguém. Amém? Glória a Jesus. Então, eu preciso trabalhar, pastor. Sim, eu preciso trabalhar, eu preciso ter, conquistar bênçãos para minha família, né? Ter um carro para poder ir para a igreja, poder um dia, quem sabe, se Deus assim abençoar, ter uma casa própria. Você tem que fazer isso mesmo. Mas, irmãos, se Deus te der, você vai glorificar Deus. Se Deus não te der, você vai glorificar Deus do mesmo jeito. Teu coração não está nisso. Essa que é a grande questão. Por exemplo, Copa do Mundo, né? Esse ano dessa Copa eu nem me preocupei muito com isso, mas teve uma outra Copa, quando foi aqui no Brasil, estava uma febre tão terrível com o negócio da Copa do Mundo, uma idolatria, um fanatismo tão terrível, que era a bandeira do Brasil para todo lado, todo mundo vestido de verde e amarelo. É um patriotismo que eu não vejo nas urnas na eleição, amém, irmãos? Eu não vejo nas urnas esse patriotismo, pessoas preocupadas com o futuro dos governantes que vão governar sobre nós. Mas no dia da Copa, jogo de futebol, tudo é lindo. Irmãos, eu me separei nessa Copa, né? Não nessa, quando a Copa foi aqui no Brasil, eu me separei em todos os jogos. Então todos os jogos eu ia para o monte. Amém, irmãos? Então eu ia para o monte. Então o que isso para mim significava? Que enquanto todo mundo estava lá diante da televisão adorando aquele altar verde, amém, irmãos? Aquele altar verde e amarelo da seleção, aquele ídolo da seleção, né? Ronaldinho Gaúcho, e sei lá mais quem, eu também não vou falar nome de jogador, que senão eu vou errar tudo. Vou falar Tafarel, aí vai ser ruim demais, né? Aí eu falo: nossa, o pastor é muito tiozinho. Eu não sou tão tiozinho assim, irmão, eu tenho 37 anos, amém? Mas eu não sou muito ligado nessas coisas, por isso eu não tenho a informação. Mas se você me perguntar sobre a Bíblia, talvez eu vou te dar uma resposta mais prontamente, amém? Mas ali eu estava adorando a Deus, enquanto muitas milhares de pessoas, pastores, crentes, e tinha a igreja aberta com um telão para o povo assistir o jogo dentro da igreja, irmãos. Enquanto isso eu estava lá orando e adorando ao Senhor, amém? Mas você é muito radical. Bitolado. Não, irmãos, não é bitolação não, é porque ali eu encontrei uma oportunidade de falar para Deus e falar para mim mesmo que o meu coração não está nesse mundo, que os meus valores, eles são valores eternos, são valores superiores, porque a minha alegria não está se o Brasil vai ganhar no jogo, se o Brasil vai fazer gol ou se não vai. A minha alegria está no meu Deus, a minha alegria está no Senhor dos Exércitos, a presença dele é o meu prazer. Amém, irmãos? Então isso é não amar o mundo, isso é não ser amigo do mundo. Mas pastor, e eu mal gosto de futebol. Você gosta, então tudo bem, irmãos, vai lá assistir seu jogo, amém? Desde que isso não te atrapalhe para você adorar ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui algumas condições básicas que devem ser encontradas na vida do guerreiro. Algumas condições, amém? Ter uma vida de entrega e compromisso total com Jesus é primícia básica. Não adianta eu querer ser guerreiro se eu não tenho compromisso com Jesus, se eu não tenho compromisso com o meu general. Se ele mandar eu abraçar uma luta, eu preciso abraçar. Quando nós começamos nesse ministério de libertação, a pastora Renata ficava em choque, porque eu estava lá enfiado dentro de uma casa de recuperação, ministrando libertação e cura interior, e um monte de dependente químico, camaradas que vieram assim das piores estirpes da marginalidade, amém, irmãos?
E ali eu estava ali ministrando libertação e cura interior, e muitos casos de endemoniamento ali nós tivemos, e foi uma luta, uma guerra, mas em todo o tempo eu tinha certeza que era Deus que estava me dirigindo. Por quê? Porque eu tinha compromisso, era com Jesus. Meu compromisso não era com a casa de recuperação, meu compromisso não era com até os meninos lá da casa, não. Eu tinha ali a convicção plena de que Jesus estava comigo naquele momento. Jesus estava comigo naquele estágio, né, irmãos? Porque foi um período, né? Hoje nós não temos casa de recuperação mais, né? Nós participávamos de uma casa de recuperação, mas hoje nós não temos. Quem sabe um dia, né? O Instituto Nacional Rede de Acolher, quem sabe um dia nós temos aí uma casa de recuperação. Mas, irmãos, compromisso total é fundamental, é condição básica. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, ele fala de uma condição básica, ele fala da condição de ser nascido de novo, amém? Então nós temos aí o versículo base do discipulado nível 1, a fé que vence o mundo, e está aí o texto: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, ser nascido de Deus é uma primícia básica, é uma condição básica para poder ser um guerreiro do Senhor. A segunda condição básica é ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Se encher do Espírito é uma condição básica para podermos fazer essa obra do Senhor. E por último aqui, ser maduro espiritualmente. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Ou seja, batalha espiritual não é para meninos na fé. Amém, irmãos? Você precisa já ter o seu lombo calejado das guerras da vida, de suportar as aflições, de suportar as tristezas, porque, irmão, o que tem de crente melindroso na nossa geração, eu vou te dizer, viu, irmãos? É um negócio terrível. O que é o crente melindroso? É o crente não me toque, é o crente dodói, sabe? Se você, o pastor não foi na minha casa, irmão, é você que tem que ir na casa do pastor e orar por ele, perguntar se ele está precisando de alguma coisa, porque o cajado é espinhoso, irmão. O cajado é espinhoso, não é fácil. Vida de pastor, não, eu sou um jovem pastor, né, irmãos? Eu tenho 2 anos de ministério pastoral. Antes eu era um presbítero, e nesses 2 anos eu tenho visto que não é fácil ser pastor, porque nós temos aí uma responsabilidade espiritual sobre a vida das pessoas muito grande. Então você precisa ser maduro. Não leva problema para o seu pastor, leva solução. Amém, irmãos? Vai pedir um conselho para ele já com a solução: pastor, eu estava orando e eu senti de Deus de tomar essa decisão, só queria saber a opinião do senhor, só queria saber qual é, né, o conselho que você pode me dar. Eu falo: não, irmão, vai porque Deus é contigo, é isso mesmo. Por quê? Porque você é maduro na fé, você não fica trazendo problemas, você não fica trazendo dificuldades. É importante nós sermos maduros para sermos guerreiros. Amém? Glória a Deus. E o último ponto aqui da nossa ministração é algumas características. Então essas 3, ser nascido de novo, ser cheio do Espírito e ser maduro, são condições básicas do guerreiro. Agora nós temos algumas características que são encontradas no guerreiro. Amém? Então o guerreiro ele não busca a própria glória. João capítulo 7, versículo 18, Jesus dizendo: quem fala de si mesmo, a sua própria quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então aqui, irmãos, o guerreiro ele não pode ter orgulho próprio. Amém, irmão? Você não pode buscar a sua própria glória, porque vai ter momentos que você vai ter, você vai lá, vai ministrar uma pessoa e a pessoa vai ser liberta, e isso pode querer trazer orgulho
no seu coração. Faça, nossa, olha a oração que eu fiz com a irmã, né? A ministração foi bênção mesmo, né? E isso vai começando a nascer uma sementinha de orgulho. Irmãos, isso é um dos pecados mais terríveis, sabe por quê? Porque foi o pecado do próprio Satanás. Ele teve o orgulho, a soberba, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Irmão, rende toda a glória a Deus. A característica encontrada é que o guerreiro, ele nunca tem a glória para ele. Quando o irmão vem te agradecer, às vezes o irmão vem até dar uma oferta, né, para você, de gratidão por aquilo que você fez, aí você tem que falar, não, irmão, a glória é do Senhor, eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas um vaso, eu só estou aqui para servir a Deus, eu sou tão pecador quanto você, mas eu sou um instrumento nas mãos de Deus, então nós temos que agradecer a Deus, amém? Glória a Deus. Essa é a característica encontrada no guerreiro, não busca a sua própria glória. Depois, o guerreiro, ele possui um coração quebrantado, irmãos, porque você não vai comprar guerra com as pessoas, das pessoas, né? Comprar briga de irmãos, se não for por amor, for por um coração quebrantado. Ele diz assim em Salmo 51, versículo 17, o texto de Davi, tão conhecido por nós, que ele diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor. Então o guerreiro, ele tem um coração quebrantado. O que significa? Ele se compadece da aflição do seu irmão, ele sabe, ele sofre com os que sofrem, ele chora com os que choram, ele vê a miséria das pessoas, né, que estão muitas vezes oprimidas pelo diabo, que estão muitas vezes passando traumas emocionais tão terríveis, marcas, feridas na alma tão profunda, de um sofrimento tão tangível, tão palpável, que ele se compadece. O guerreiro precisa ter um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Louvado seja o nome do Senhor. E a última característica do guerreiro é que ele é capaz de renunciar a si mesmo. Essa é a mais difícil, amém? Glória a Deus. Mateus 16, 24, ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos. Não foi para a multidão que Jesus disse, Jesus disse para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha, se fosse palavra de Moisés, a gente poderia falar, ainda bem que isso foi no Velho Testamento, né? Se fosse palavra de Davi, poderia falar, ainda bem que isso é só um salmo, é só um cântico, né? Mas aqui quem falou foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele falou: você quer vir após mim? Você quer me seguir? Você quer ser um discípulo? Então renuncia a si mesmo, negue-se a si mesmo. Como que eu nego a mim mesmo? Sabe como você nega a si mesmo, irmão? Quando você passa a dar razão a Deus, quando você renuncia a sua razão, quando você renuncia o seu direito. Ah, mas pastor, eu também sou filho de Deus, eu também tenho direito. Não, irmão, renuncia o teu direito, segue a Jesus, toma a cruz e vai seguindo Jesus, os passos de Jesus, porque Ele vai te dar uma vitória, vai te dar uma força de guerra que você nem imagina. Então uma marca desse guerreiro, uma característica desse guerreiro é que ele é capaz de renunciar a si mesmo, amém? Glória a Deus. E aí aqui para finalizar, o último versículo, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Eu sei que eu não tenho dado tempo para vocês abrirem a palavra, né? Mas o esboço está aqui, daqui a pouco ele vai ali para a prancheta, e se você quiser, depois você pode até consultar no site, que o esboço vai estar lá também, amém? Mas o nosso tempo corre, nós já estamos aqui falando há 48 minutos, amém? Então nós precisamos encerrar, louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, a palavra do Senhor diz assim: porque nele, Jesus, habita corporeamente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele,
que é a cabeça de todo principado e potestade. Versículo 11: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita pela mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Então, irmãos, nele e por ele e para ele que são todas as coisas. Nele nós somos perfeitos. Ele é o cabeça de todo o principado. Ele é o nosso general. Ele é aquele que cuida do nosso interior. Amém, irmãos? O guerreiro, ele precisa aprender a cuidar de si mesmo antes de querer cuidar dos outros. Então, uma vida plena de um guerreiro de Cristo é aquele que vence a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus?